Por fim, querido, querida, eu gostaria ainda de colocar uma questão importante nessa nossa reflexão sobre as origens da filosofia. Porque foi durante o século XIX, a partir da obra especialmente de Hegel, que foi o primeiro filósofo a estudar a história da filosofia e a tentar reconstruir a sua trajetória ao longo dos tempos dessa maneira como a gente estuda hoje, ou seja, numa espécie de sequência, né, cronológica, mas também com uma certa unidade que dá para a filosofia ao longo desses séculos, onde assim uma espécie de corpo, né, em termos de conhecimentos ou mesmo, né, de trajetória em termos de desenvolvimento. Trata-se da polêmica que surgiu, ainda nesse momento, né, de surgimento da filosofia e de deslumbre, porque ao longo do século XIX a Europa vai resgatando, né, na sequência do movimento renascentista e do movimento iluminista, as suas origens lá na Grécia distante, na Grécia Antiga. E a partir daí um verdadeiro fascínio, né, porque afinal de contas logo foi possível perceber que toda a trajetória da civilização ocidental moderna está baseada, está calcada nesses princípios, nesses fundamentos da civilização greco-romana, que foi transmitido para o Ocidente através dos bizantinos e dos árabes também, com quem os europeus, por exemplo, reencontraram Aristóteles. Mas o fato é que no século XIX a Europa vai impondo gradativamente seu domínio sobre o resto do mundo. A Revolução Industrial está em marcha, começa a se difundir. Na segunda metade do século nós temos inclusive a corrida imperialista em marcha. Está se dando a partilha da África e da Ásia. E esse processo vai ser justificado através da ideia de uma superioridade do europeu, da cultura europeia, sobre as outras culturas, os outros povos do planeta. O europeu teria, de acordo com a chamada missão civilizadora, né, a obrigação, o dever de levar o progresso, o desenvolvimento para os povos atrasados do planeta. Por trás, né, dessa justificativa ideológica, nós sabemos, existe um processo de espoliação sobre povos e riquezas das regiões da África e da Ásia, enquanto a América Latina ia se submetendo ao domínio do imperialismo norte-americano. Mas eram as potências europeias, e era o branco, então, né, o anglo-saxão, impondo seu domínio e seus padrões culturais para o resto do mundo. Ora, nessa época, afirmar que na Grécia tinha se dado um milagre com o aparecimento da filosofia, de onde depois se originam as nossas ciências e de onde depois, a partir da aproximação da técnica, vai surgir todo o desenvolvimento tecnológico que impôs a dominação, né, do Ocidente e dos seus padrões de produção, de consumo, de vida e os valores que são correspondentes a isso, o conjunto do planeta praticamente que passou a sofrer a influência direta da cultura europeia, que se transformou numa cultura, né, centro do mundo. Aliás, essa visão eurocêntrica, então, que o europeu vai alimentar e vai desenvolver, justificaria o domínio que o europeu ia estabelecendo sobre as outras partes do mundo. Logo, logo, alguns historiadores, alguns intelectuais fizeram um contraponto, né, a essa teoria, colocando a ideia de que o que tinha se dado na Grécia não era exatamente uma ruptura, mesmo que algo extremamente original, né, reelaborado, vamos dizer assim, pelos gregos esteja aparecendo aí, com toda a influência e toda a importância que teve na nossa trajetória. Instituições tão valiosas para o mundo ocidental como a democracia, e mesmo, né, nossos valores, ou seja, nossos padrões estéticos, nossos valores e os nossos princípios éticos, tudo que é fundamental na nossa civilização vai ter raízes ali. Mas eu te falei que logo, logo, alguém vai ponderar, e com bastante justiça, com bastante propriedade, inclusive, que os gregos estão promovendo uma síntese daquilo de melhor que as civilizações do Oriente haviam produzido e que eles absorveram. Seja por essa posição geográfica, pelo estímulo dado, né, pelo contato através do comércio, o fato é que os europeus absorvem boa parte da herança cultural que tinha se desenvolvido nas civilizações do Oriente. Isso é fácil de perceber, inclusive, no pensamento dos primeiros filósofos. Pitágoras, por exemplo, citado entre os pré-socráticos, um dos primeiros grandes pensadores da filosofia, vai afirmar pela primeira vez entre os filósofos a imortalidade da alma. O que certamente, né, ele, vamos dizer assim, ou uma concepção com a qual ele entrou em contato, através dos hindus, através das viagens, né, também que muitos dos gregos nessa época realizavam. Especialmente, né, depois com Alexandre, quando a cultura grega se espalha e se funde com a cultura do Oriente. Mas mesmo nesse primeiro momento, eu te falei, né, quando a gente está observando os primeiros filósofos, se percebe claramente ali a forte herança trazida do Oriente. A preocupação, o gosto, o apego, por exemplo, que filósofos como Platão vão ter pela matemática, né, sem citar o próprio Pitágoras e sua concepção de que tudo é número, mas enfim, tem uma série de indícios no aparecimento da filosofia. Primeiro, de que ela continua convivendo durante um largo período com a herança deixada pelos mitos. Em segundo lugar, de que ela bebeu, se inspirou muito nas culturas do Oriente. Ou seja, o fato é que nós, por um lado, somos tributários
de uma forte e rica herança deixada pelas civilizações do Oriente, ao mesmo tempo em que os gregos, a partir dessa herança, reelaboraram todo esse conteúdo numa forma completamente nova de explicar o mundo e de pensar o homem e a sua existência em sociedade.